Agora, o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte, para a gente começar esse capítulo 21 aí. O que é a reforma agrária e por que ela é tão polêmica ao ponto de ter sido um dos problemas principais que foram responsáveis por finalizar o governo João Goulart? O governo João Goulart caiu por uma série de fatores, né? Isso é um debate muito complexo, né, que a gente vai se propor a fazer aqui, mas é claro que não é um debate terminado. Aliás, eu acho que nada em história é algo terminado, né? Mas o que levou ao golpe militar, né, foi uma série de contradições, uma série de interesses escusos, tanto por parte das elites nacionais quanto por parte do governo americano, né? Mas também a gente pode atribuir ao golpe de 64 a própria incapacidade do João Goulart de governar de forma a sinalizar estabilidade. Muitas vezes o João Goulart governava de forma meio que incongruente, ele sinalizava muita instabilidade, muita ameaça, né? A gente vai ver que um dos principais, um outro principal problema que levou ao fim do governo João Goulart, além da questão da reforma agrária, foi a questão dele ter anistiado uma greve feita por sargentos da Marinha e da Aeronáutica, né? E ao anistiar a greve desses sujeitos, ele estava, como é que eu posso dizer, passando por cima da ordem dos superiores, dos oficiais, né, militares. Porque militar, não sei se vocês sabem, não pode fazer greve, né? E se o militar, por exemplo, ele comete uma infração no trabalho, ele pode estar sujeito, sei lá, a sanções como até prisão. Ele pode ser preso, sei lá, por alguma coisa que, do nosso ponto de vista civil, nem é tão grave, como, sei lá, chegar atrasado no trabalho ou coisa do gênero. E o João Goulart, quando foi lá e anistiou os revoltosos, é como se ele estivesse passando por cima dos oficiais, e que já estavam descontentes com ele desde muito tempo. Tá? Então a gente vai tentar fazer aí um retrospecto de como o João Goulart assumiu, né, para então chegarmos ao golpe de 64. Beleza? Então lembrando aí, o João Goulart, ou Jango, como ele era chamado, ele havia sido ministro do trabalho do Vargas, no segundo governo do Vargas. Foi o João Goulart, inclusive, que havia proposto um aumento de salário de 100% no segundo governo Vargas. E a proposta dele foi recebida pelas elites de forma muito hostil, ao ponto que logo Vargas teve que demitir o João Goulart. É claro que eles continuaram amigos, eles eram, se eu não estou enganado, agora eu me confundi, eu não tenho certeza se o Jango eu acho que o Jango era cunhado do Brizola. Não era cunhado do Vargas, não. Eram amigos, né? O Jango era cunhado do Brizola, não do Vargas. Mas eram amigos e continuaram amigos, né? O Vargas só o demitiu para sinalizar para as elites que não faria o aumento de salário de 100%. Né? Mas enfim, vamos lá. O João Goulart havia sido ministro do Trabalho do Vargas em seu segundo governo. Ele era do PTB, ele era ligado ao movimento sindical, ele era ligado ao movimento trabalhista, né? Ele havia sido o vice do Juscelino Kubitschek e ele também foi eleito em 1960 vice-presidente na chapa, né? Ou melhor, ele foi eleito separadamente, né? Mas ele foi eleito como vice-presidente do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era aquele carinha do óculos, né, magrinho, que se candidatou após o governo JK, muito com a promessa de combater a corrupção, de estar acima da política, que usava a vassourinha como, né, símbolo de campanha, etc. Então, esse cara... essa eleição, aliás, a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart já sinalizava que ia dar treta. Por quê? Porque o presidente, o Jânio Quadros, era apoiado pela UDN. Era do Partido Democrata Cristão, mas era apoiado pela UDN. E o João Goulart era ligado ao Vargas, né? Era do PTB. Era ligado aos movimentos sindicalistas, tinha simpatia com o comunismo, né? Então,
eram tipo água e óleo, né? Não se misturavam, né? Mas só no Brasil mesmo que acontece uma coisa dessa. Se elege um cara que representa uma ideologia e o vice que representa outra oposta. É óbvio que isso não vai dar muito certo. Mas, enfim, o governo Jânio Quadros começa em 1961, a gente viu que ele não tinha habilidade política alguma, né? Ele aprovou a instauração de uma série de processos de investigação contra os seus próprios pares, contra os seus próprios aliados no Congresso. Isso fez com que ele perdesse apoio por parte dos seus próprios aliados, e aí tudo que ele mandava para o Congresso acabava não passando, né? Lembrando que o governo Jânio Quadros é um governo que herda do JK uma série de problemas, como inflação, como dívida externa, né? Um relativo desemprego e assim por diante. Então ele não consegue governar. Na incapacidade de governar, o que o senhor Jânio Quadros começa a fazer? Tomar medidas que não tinham pé nem cabeça. Começa a se preocupar com o fio dental que as mulheres usavam na praia, começa a se preocupar com a corrida de cavalo nos dias de semana, começa a se preocupar com as brigas de galo e por isso vai proibir o uso de fio dental na praia, a briga de galo e a corrida de cavalo no fim de semana. Vai inclusive estabelecer uma medida padrão para o uso de maiô na TV. Ele começa a tomar umas medidas moralistas, umas coisas nada a ver. Né? Meio que alguns historiadores entendem que isso era para desfocar a atenção da população do eixo central, que era a questão da economia. Passados 7 meses de governo, Jânio Quadros já estava bastante desgastado. Aliás, uma coisa que ele fez antes desse desgaste final foi condecorar o Che Guevara. A gente já comentou isso, só estou repetindo, né, para a gente fazer um retrospecto aí. Ele condecorou o Che Guevara. E isso foi a gota d'água para que a UDN e o Carlos Lacerda retirassem o apoio ao Jânio Quadros. Lembrando que a UDN foi um dos grandes fatores que levou o Jânio Quadros à presidência do Brasil naquele contexto, né? Já que ele recebeu forte apoio da UDN, né? Com esse combate à corrupção, com esse discurso de combate à corrupção, já que a UDN tinha também esse discurso de combate à corrupção, esse discurso moralista, esse discurso anti-Vargas, né? Ou anti-varguista. E aí, quando o Jânio Quadros condecora o Che Guevara, ele havia selado de fato o fim do seu governo, já que não fazia sentido algum um cara ser aliado ao UDN, que era absolutamente anticomunista, e condecorar um revolucionário comunista com a maior honraria que se dá a um civil no Brasil, né? A partir dali, o Carlos Lacerda passou a descer a marreta no Jânio Quadros, é claro que descer a marreta aí no sentido figurado, né? E o presidente acabou no dia 25 de agosto de 1961, numa sexta-feira, entregando a carta de renúncia ao Congresso Nacional, dizendo que forças ocultas o impediam de governar. Não deixou claro que forças ocultas eram essas, né? Mas muitos historiadores encaram essa renúncia do Jânio Quadros como uma espécie de blefe, né? Ele teria ali blefado na expectativa de que o Congresso Nacional pedisse a ele para que ficasse e de que o povo fizesse uma certa mobilização para que ele ficasse, né? E por isso, inclusive, eu mensurei aí que a renúncia foi na sexta, porque para muitos historiadores a lógica do Jânio foi o quê? Eu entrego a carta de renúncia na sexta, o Congresso vai analisar só no fim de semana e na segunda eles dão a resposta, até lá eu tenho tempo para mobilizar os meus aliados para que eles peçam a minha permanência. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o Jânio Quadros entregou a carta de renúncia para o Congresso nem reclamou, a população também não, ninguém pediu para que ele ficasse, ele se viu isolado e teve que renunciar. Muitos historiadores acreditam que essa renúncia foi um blefe em busca de um pedido para que ele permanecesse, muito por conta também de um episódio que aconteceu dias antes da renúncia. O Jânio Quadros, dias antes da renúncia, ele havia pedido ao seu vice, o João Goulart, que nem era muito simpático a ele, ao Jânio, né, para que o João Goulart fosse à China comunista para estreitar relações econômicas com o Brasil. Isso é porque o Jânio Quadros vinha adotando uma política externa independente, por isso mesmo que ele condecorou o Che Guevara, né?
mas isso, para muitos historiadores, foi uma forma do Jânio Quadros aproximar o João Goulart dos setores de esquerda, já que a China era comunista desde 1949. Né? Então eu mando o João Goulart para a China, lá na China, né, dentro de um país comunista, é óbvio que as pessoas vão imaginar que ele está lá tramando algo. Né? E aí eu renuncio aqui dentro, o Jânio Quadros. Foi essa a lógica dele, né? Para que as elites temessem a posse do João Goulart e pedissem para que Jânio ficasse. Mas não foi isso que o Congresso fez, não foi isso que a população fez, não foi isso que as elites fizeram. Elas aceitaram de boaça a renúncia do Jânio Quadros, ele pegou um naviozinho e meteu o pé, foi embora do país. Tá? Só que os ministros militares não quiseram garantir a posse do João Goulart de jeito nenhum. Ele recebeu a notícia da renúncia do Jânio Quadros e, pela lei, não havia sombra de dúvidas que o cara que devia tomar posse era o João Goulart. Só que os ministros militares, sob o argumento de que João Goulart era comunista e que estaria na China planejando um golpe, né, etc., aquela paranoia toda, né, do medo do comunismo, fez com que os ministros militares dissessem, olha, João Goulart não pode tomar posse. Se o avião dele desembarcar no Brasil, aliás, se ele entrar no espaço aéreo brasileiro, ele será abatido. E aí o João Goulart pega o aviãozinho, eu acho que ele foi para o Vietnã, sei lá, foi para um país ali da Ásia, depois, só para fazer escala, e veio para o Uruguai. O Uruguai faz fronteira com o Rio Grande do Sul, todos sabem, tanto João Goulart quanto Getúlio Vargas eram gaúchos. Então João Goulart vai para o Uruguai para ficar ali pertinho do Rio Grande do Sul para esperar o melhor momento para entrar. Okay? A ordem dos ministros militares era abate o avião presidencial. Quem fica no comando do país? Não é montado uma junta governativa, quem está lá no exercício é o presidente da Câmara, ok? E do dia 25 de agosto, que é a renúncia do Jânio Quadros, ao dia 7 de setembro de 1961, que é o dia da posse do João Goulart, então a gente já sabe, eu só estou repetindo demorando até demais, né? Mas é bom para que a gente entenda bem isso aí. Entre o 25 de agosto e o 7 de setembro de 61, o Brasil ficou à beira de uma guerra civil, porque o presidente legítimo renunciou e o vice não queriam deixar assumir. Então, o João Goulart fica lá na fronteira com o Rio Grande do Sul e, para melhorar para o lado do Jango, para o lado do João Goulart, quem era governador do Rio Grande do Sul? O seu cunhado, Leonel Brizola, né, que também era do PTB. Aí o Brizola vai encabeçar a campanha da legalidade, né? Ou seja, uma revolução com o objetivo de garantir o cumprimento da lei. E a lei dizia que o vice-presidente tinha que tomar posse. Ele arma as suas polícias, tem o apoio do, acho que é o Terceiro Exército que está lá no Sul, tem o apoio do governador de Goiás, que inclusive sinaliza para o João Goulart que ele poderia entrar por Goiás em Brasília e que ele daria suporte. Mas o João Goulart era um cara, digamos, mais pacifista e preferiu a negociação. Depois que o Brizola montou a campanha da legalidade, armou as suas forças estaduais, montou a Rádio da Legalidade, né, dentro lá do Palácio do Rio Grande do Sul, para mostrar para o Brasil inteiro e até para o mundo, através da transmissão radiofônica, onde ele próprio, Brizola, fazia anúncios à nação e ao mundo, né? Ele conseguiu fazer com que os ministros militares dessem um passo atrás em busca de um acordo, porque eles viram que o Brizola estava bem organizado e que tinha o apoio do governador de Goiás e, se eu não estou enganado, também de São Paulo. Tinha um outro estado que apoiou a campanha da legalidade, mas eu não estou me lembrando agora. Né? Assim como também não estou me lembrando o nome do raio do governador de Goiás, mas enfim. E aí, com a campanha da legalidade encabeçada pelo Brizola, com apoio de Goiás e desse outro estado, que eu não estou tendo a certeza agora, não está me vindo a lembrança exata se foi São Paulo, né? O Brizola conseguiu fazer com que os militares buscassem um acordo. Quem vai intermediar esse acordo? O avô do senhor Aécio Neves, o Tancredo Neves, ok? Ele, o Tancredo, que vai até o Uruguai, né, com uma proposta de acordo para com o João Goulart. E aí ele diz, olha, Jango, a gente deixa você assumir, né, os ministros militares deixam você assumir, desde que a gente aprove
essa emenda constitucional aqui, ó, que está na minha mão. Aí ele mostrou para o João Goulart a emenda constitucional que transformaria o Brasil numa república parlamentarista, ou seja, numa república que tinha um presidente, mas onde quem governava era o primeiro-ministro, tipo na Alemanha, né? O João Goulart, naturalmente, não achou aquilo uma boa ideia. O Brizola recomendou ao Goulart que ele não aceitasse o acordo de forma alguma e que ele tentasse tomar o poder na marra, mas, como eu disse, o João Goulart era, ao que parece, um cara dado ao acordo, ao pacifismo, né? E aí ele aceita esse acordo com o Tancredo. Tancredo volta para o Brasil, vai para Brasília, aprova a emenda constitucional no dia 2 de setembro, se eu não estou enganado, de 1961. Aí o Brasil vira uma república parlamentarista e o João Goulart entra no território nacional, depois vem para Brasília, onde toma posse oficialmente no dia 7 de setembro de 1961, porém com poderes limitados, já que ele de fato não governava, quem governava era o primeiro-ministro. Bom, aí começa o governo João Goulart. Agora, o governo João Goulart ele foi de 1961, para ser preciso aí, coisas que a gente quase não lembra a data, né? Dia eu lembro o ano, mas o dia eu quase nunca lembro. Mas nesse caso, o governo João Goulart começa no 7 de setembro de 1961 e termina no dia 1 ou 2 de abril de 1964, depende da interpretação de cada um. A gente vai ver isso aí, tá? De 1961 a 63 foi o parlamentarismo. O João Goulart era presidente, mas ele não governava de fato. Quem governava era o primeiro-ministro e houveram 3 primeiros ministros, né? O Tancredo, Santiago Dantas e um outro que eu não estou me lembrando agora quem foi, né? Em 1963, o João Goulart, ele malandramente, o que fez? Ele convocou um plebiscito perguntando à população se ela queria a continuidade do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo. Tá? Isso em 1963. Ele fez um plebiscito, uma votação, uma consulta popular perguntando ao povo. E aí, galera? Querem a continuidade do parlamentarismo? Né? Querem o presidente, mas quem governa é o primeiro-ministro? Ou querem só o presidente? Né? Querem a república presidencialista? E aí a população, dos 11,5 milhões de eleitores, 9,5 milhões disseram que queriam o retorno ao presidencialismo. Foi uma vitória para o João Goulart, mas para muitos historiadores isso não era uma vitória pessoal dele. Era uma vitória dos interessados na eleição de 65, que iria acontecer, mas não aconteceu. Então muitos políticos, para muitos historiadores, muitos políticos apoiaram a emenda constitucional, apoiaram o retorno do presidencialismo só de olho na eleição de 1965. E não porque apoiavam João Goulart. Mas o fato é que, quando há o retorno do presidencialismo em 63, é óbvio que o João Goulart ganhou com isso e ele, para muitos historiadores, né, também fez um erro de cálculo, porque imaginou que a aprovação do presidencialismo era uma aprovação pessoal dele, e não era. Porque para muitos historiadores, a maior parte dos políticos que apoiou o retorno do presidencialismo apoiou de olho nas eleições de 65, e não apoiou querendo reforçar o poder de João Goulart, né? E aí, a partir de 63, a chapa esquenta, porque as elites brasileiras viram que o João Goulart tinha de fato poderes, né, para governar o país e para impor a sua política econômica. Lembrando que a gente tem que sempre associar e relacionar o que está acontecendo no Brasil com o que está acontecendo no mundo. O que estava acontecendo no mundo nesse contexto? Tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana em 1959. Cuba tinha acabado de se tornar comunista em 1961, justamente no ano em que o João Goulart tomou posse, né? E em 1963 tinha acabado de rolar a crise dos mísseis lá em Cuba, né? Quando o João Goulart, que era associado às esquerdas, é inegável, era ligado aos sindicatos e tal, vira em 63 um presidente no regime presidencialista, onde ele tem poderes de fato. E aí ele pode impor a sua agenda econômica, não é? Pode governar de fato. A partir daí, as elites brasileiras, os grupos internacionais, sobretudo a diplomacia americana, passaram a dia, hora a hora, minuto a minuto,
planejar um jeito de impedir o João Goulart de governar. Teve até uma entrevista que o Carlos Lacerda deu a um jornal americano na época, dizendo que os militares, a partir de 63, discutiam se queriam tutelar o João Goulart, se queriam impedi-lo de governar, enfim, ficavam discutindo nesse sentido. Então ele já sinalizou para os estrangeiros que o João Goulart não ia bem dentro do seu próprio país. O governo americano, que temia que o Brasil se inclinasse à esquerda, porque viu o que aconteceu em Cuba em 61, né, entre 59 e 61, acabou fazendo o quê? Acabou tomando partido, né, contra o João Goulart. Só que naquela época, o governo americano ele não se colocou de forma declaradamente contra o João Goulart, em favor do golpe militar, muito por conta daquela invasão à Baía dos Porcos que a gente viu lá em Revolução Cubana, né? Porque em 1961 a gente já viu que os americanos, através da CIA, patrocinaram um grupo de cubanos contra-revolucionários para que entrassem na ilha e tentassem acabar com a Revolução. Essa tentativa de contragolpe aí foi fracassada, não, ou melhor, de golpe foi fracassada, e isso custou muito para o governo americano, que teve que admitir que patrocinou essa interferência em Cuba, né? Então, assim, o governo americano queria intervir no Brasil porque não queria que o Brasil tivesse um governo à esquerda semelhante àquele que se instalou em Cuba, mas eles também não podem meter a mão de forma direta, eles têm que trabalhar no sapatinho. E foi isso que aconteceu. Na época, não se tinha comprovação da atuação dos Estados Unidos, mas hoje se tem, não evidência, mas a comprovação de que os americanos atuaram na desestabilização do governo João Goulart, na implantação da ditadura aqui, inclusive com ajuda tática, com ajuda militar. Não foi necessário que as forças americanas entrassem no território nacional para, ao lado dos militares, lutarem contra o João Goulart, porque o João Goulart não resistiu. E não existe bonzinho e malzinho em história, mas eu vou fazer um elogio à pessoa do João Goulart agora, né? Porque eu acho que a postura que ele teve foi brilhante. Então, olha só, quando os militares fizeram golpe na madrugada do dia 31 de março, no dia 1º de abril de 1964, já vou antecipar aí, tá? A gente vai falar ainda do final do governo João Goulart, mas vou antecipar lá o finalzinho. Existiam militares leais ao João Goulart, que disseram, olha, presidente, há capacidade de resistência, né? Mas o chanceler brasileiro da época, o ministro de Relações Exteriores, que havia sido, inclusive, primeiro-ministro do João Goulart, que era o Santiago Dantas, ele chegou para o João Goulart e falou, olha, os americanos estão com uma esquadra descendo pelo Panamá, em direção ao Brasil. Então, a inteligência brasileira, o ministro de Relações Exteriores, tinha a certeza de que os americanos auxiliariam os militares brasileiros, se necessário fosse, para destruir o João Goulart. E aí o João Goulart teria dito uma das frases que, aos meus olhos, aos olhos do Flávio Bezerra da Silva, né, foi uma postura das mais brilhantes, heróicas e bacanas da história brasileira, né? E aí ele teria dito para o Santiago Dantas, porque o Santiago Dantas e outras lideranças teriam aconselhado o João Goulart a resistir. E aí ele teria dito o seguinte, nada se pretende menos do que a divisão do Brasil, como aconteceu na Coreia, né? Então ele sabia que se confrontasse e que se lutasse pelo seu mandato, né, poderia haver uma guerra, e certamente haveria, braba, né, que poderia levar a uma ditadura muito mais dura ou a uma divisão territorial do Brasil, como aconteceu lá na Coreia, como quase aconteceu no Vietnã, né? Então ele abriu mão da resistência em favor da preservação da unidade territorial brasileira. Isso eu acho fantástico, né? Porque no geral as pessoas querem lutar pelo que é seu, pelo seu privilégio, né? E ele tinha um privilégio enquanto presidente do Brasil, poderia lutar pelo seu mandato, que
estava terminando, mas preferiu não fazê-lo em nome da integridade territorial do Brasil. Eu acho isso fantástico, tá, pessoal? Então é só a minha opinião nisso aí, mas vamos seguir adiante. Então, o que aconteceu? Então, já adiantei que o golpe foi desfechado contra o João Goulart com apoio dos Estados Unidos, e isso está provado no documentário que eu indiquei a vocês, O Dia que Durou 21 Anos. Tem áudio do Kennedy, do Lyndon Gordon, enfim, do Carlos Lacerda com o Kennedy, tudo para desestabilizar o governo João Goulart. Além disso, né, aí a gente vai ver que o João Goulart, quando ele era presidente no sistema parlamentarista, ele não tinha como instituir a sua política econômica. Quem instituía a política econômica do governo era o primeiro-ministro. Após o retorno do presidencialismo, ele tem autoridade para estabelecer a sua política econômica, e ele vai estabelecer o plano trienal. Um plano de reformas econômicas, né, de reforma econômica, que através dele, e ele foi elaborado por um economista que era bastante respeitado, e é ainda, né, e que tinha como proposta a redução da inflação, que era um dos principais problemas do governo, que era herança lá do governo JK. Né? Além do plano trienal, também propor um crescimento econômico alto, aí, de 7%, e também renegociar a dívida externa, além de elevar o investimento em setores sociais como habitação, saúde e educação. Esse plano trienal não tem nada de comunista. Inclusive, a esquerda que apoiava o João Goulart criticou muito o plano trienal porque consideravam ele um plano econômico de reforma dentro do contexto do capitalismo. Não tinha nada de comunista. Ele era um plano econômico reformista, mas não comunista, nem revolucionário, nem coisa do gênero. Tá? E aí, esse plano trienal não passou no Congresso. Não passou no Congresso, ele foi gradativamente sendo abandonado, até que o presidente tentou fazer o João Goulart, e aí começa o final do governo dele, a gente vai finalizar, né, aqui. Ele tentou fazer o que o Vargas fez em 53 com a criação da Petrobras. O que o Vargas fez para criar a Petrobras? Quando ele viu que o Congresso Nacional não estava comprometido com a criação da Petrobras, ele pegou as massas e jogou o povo para cima do Congresso naquela campanha chamada Petróleo é Nosso. O João Goulart, vendo que o plano trienal não passava no Congresso, ele propôs as chamadas reformas de base. Ele percebeu que não dava para mudar o Brasil apenas fazendo uma reforma aqui, ali ou acolá. Tinha que ser uma reforma de base, uma reforma estrutural. Né? Um conjunto de reformas, principalmente no campo da agricultura e no campo das riquezas do subsolo. Esse eu acho que eram os dois grandes pilares da reforma de base. Fazer a reforma agrária e nacionalizar as riquezas de subsolo. Sobretudo, o petróleo já havia sido nacionalizado em 53 e tal, mas nacionalizar no sentido de manter explorado efetivamente pelo Brasil, porque a Petrobras havia sido criada em 53, mas ela ainda não tinha toda a estrutura e o aparato para fazer a exploração do petróleo. Então ainda existiam refinarias estrangeiras explorando o petróleo brasileiro na época do governo João Goulart, e ele queria que isso acabasse. Além disso, ele queria aprovar uma lei que já havia sido tentada a sua aprovação no segundo governo Vargas, que era uma lei para limitar a remessa de lucro das empresas estrangeiras para os seus países de origem. Então, tipo assim, a Volkswagen, a Alemanha, ela não poderia mandar todo o lucro dela para a Alemanha. A Chevrolet, a americana, não poderia mandar todo o seu lucro lá para os Estados Unidos. Uma parte desse lucro deveria ser reinvestido aqui. Não era dado para o governo, não, era para ser reinvestido aqui. E isso desagradou muito os interesses econômicos internacionais, sobretudo o governo americano. A reforma agrária despertou nas elites o pavor do comunismo, porque quando se falava em reforma agrária no Brasil, as elites imaginavam que isso era coisa de comunista. Por isso que lá no livro está chamando a atenção. Como é que a reforma agrária pode ser meio que responsável por desestabilizar um governo? Né?
E aí ele vai bater nessas reformas de base, tentando jogar a população para pressionar o Congresso para aprovação dessas medidas, mas ele não consegue. A situação social no país vinha se agravando, a inflação vinha aumentando, o desemprego também, enfim. E ele não conseguia mobilizar as massas nesse sentido. No iníciozinho de 64, né, já estava terminando o governo do João Goulart, ele tenta uma manobra. No dia 13 de março de 1964, ele convoca um comício na Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964. Reúne cerca de 150 mil pessoas. O livro fala 300 mil, mas todos os outros livros que eu li até hoje falam 150 mil pessoas. Né? De fato, ele reuniu muitas pessoas e é isso que importa. Fez o comício na Central do Brasil para quê? Para anunciar as suas reformas de base e o que ele esperava era que com o anúncio dessas reformas de base ele conseguisse o apoio das massas. Quais foram ele assinou 2 decretos nesse comício. Um, fazendo a reforma agrária e outro nacionalizando as refinarias de petróleo, né, estrangeiras. Qual era a expectativa dele? Ele fez isso em decreto, só que o decreto tem que ser analisado pelo Congresso e ele pode ser recusado. O que ele fez? Para terminar, que só falta um minuto e pouquinho. Ele assinou isso no comício esperando que as massas fossem ficar eufóricas, e ficaram de fato, né? Mas ele esperava que o povo fosse pressionar o Congresso para manter esses decretos. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. Uma semana depois, ou melhor, 6 dias depois, no dia 19 de março de 64, foi organizada uma manifestação em São Paulo com cerca de 500 mil pessoas. Embora estudos recentes indiquem que tenha participado cerca de 300 mil, de qualquer forma foi mais gente que reuniu o João Goulart no dia 13. Essas pessoas em São Paulo faziam o que a gente chama de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Olha as palavras interessantes. Deus, família e liberdade. Pedindo o golpe contra o João Goulart, pedindo a intervenção militar contra o João Goulart. Então, a sociedade civil também foi grandemente responsável por pedir a intervenção militar contra o Jango. Não foram apenas os militares os únicos responsáveis pelo golpe contra o João Goulart. Bom, eu vou ter que parar por aqui, porque não há mais tempo, né? E aí, na próxima aula, a gente continua a partir da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ok?